Hello people! Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos para mais um vídeo. Eu vou falar aí da P5, essa máquina que é touchscreen. Eu já fiz um vídeo dela mostrando aqui na prática, tá? Tudo mais. E agora eu vou tatuar com ela, tá bom? E mais que isso, eu vou deixar essa tatuagem como uma aula, um workshop para você que tá estudando tatuagem, está começando, para você que já tatuou e tem interesse aí em pegar técnicas novas, tá bom? Então olha só, assiste até o final, que no final você vai poder imprimir o certificado desse workshop, tá bom? Também quero mandar um abraço pro pessoal lá da GT que me mandou essa máquina, o Diogo. Valeu, Diogo. É isso aí, vamos para cima. Então a gente tem aqui o desenho, tá? Eu já tirei o decalque. A nossa máquina aqui, a P5. Eu vou mostrar para você agora qual é a diluição que eu vou usar do preto para fazer a sombra, tá? Então aqui tem uma gotinha de preto, né? 3 gotinhas de preto e uma de branco, desculpa, são 3 preto e uma branca. 6 preto e 3 branco, 12 preta e 6 branca. E aqui eu dobrei, ó. Aqui eu fui para 24 e 12 branco, tá? Então assim, vai ser uma sombra pigmentada aí com tom de cinza, por isso que eu coloquei o branco, tá bom? A agulha que nós vamos usar 3RL para fazer alguns traços ali do olho, nariz. Vou usar também uma agulha de 10-11 Magnum, né? Essa daí nós vamos usar para fazer o cantinho da boca, o vãozinho do nariz, as áreas menores do desenho. Dá uma agulha menor aí. 17 Magnum, tá? Fazer umas áreas um pouquinho mais abertas, tá bom? Da Hattori essa agulha. E aqui 23 Magnum, tá? Vou fazer aí a parte maiores do desenho para pegar e preencher mais rápido, tá bom? Então bora lá. Aí já tá o decalque na pele, esperei secar um pouquinho, né, antes de começar a tatu, né? É sempre importante você esperar o decalque secar, não começar logo em seguida para você não perder esse decalque na pele. Eu tô começando aqui com um sume de 12 gotas, tá? Eu vou pôr esse tom, não vou pôr o tom mais escuro direto, não. Vou começar com esse tom aí, porque depois eu consigo escurecer um pouquinho mais, tá? Então eu sempre começo com um tomzinho intermediário e deixo os tons mais claros para depois, os tons mais escuros por depois. Com esse tom intermediário eu venho abrindo a pele já, né? Vê que ele, mesmo ele sendo intermediário, dá para ver no vídeo que ele é um pigmento bem escuro, consistente, tá bom? E aí nós vamos preenchendo. O batoque que eu usei aí também é um batoque tamanho médio, tá? Grande, perdão, tamanho grande. O batoque que eu usei aí para colocar, para fazer diluição da tinta. Aqui eu venho com a Magnum de quina, sempre, né, com muita atenção para pegar esse cantinho, até porque não vai ter contorno aí na lateral do rosto, então eu preciso fazer com a Magnum bem de cantinho. Agora eu tô com mais escuro, ó. Pode ver que ele é bem mais forte, é quase um preto, né? Por falar em preto, eu vou usar o preto também, mas para fazer apenas a região do olho ali, a pupila, né? Os buraquinhos do nariz, algum cantinho da boca. Então eu vou usar sim preto, mas vai ser para detalhes, tá? Eu não vou usar o preto durante o processo de sombra, apenas para fazer algum detalhe. Lembrar também você que no final do vídeo aí, tá? Você vai ter o certificado desse workshop, tá bom? Aí você pode imprimir aí direitinho, né? Assiste até o fim, vai ter dicas legais. No final eu vou passar uma técnica aí que eu usei, que ajuda muito na sombra, principalmente quem está com dificuldade de fazer transição de sombra, né? Tem medo de ficar aquela sombra manchada. Então assiste aí que eu vou estar mostrando como é que faz, tá bom? Ó, aí trabalhando com a Magnum num ângulo de 45 graus, né? Se está sombreando, nunca deixa a tua máquina tão em pé, tão erguida, porque pode ser que a sua sombra fique marcada. Essa parte daí de baixo não tem muito mistério,
é você colocar 2 tons só, né? Apenas o tom mais escuro e um tom intermediário. Embora os dois sejam muito próximos, não esqueça de deixar um degradê, tá? Deixar aquela variação do escuro pro claro. Tá trabalhando com 2 tons, mas existe uma variação, né? Então deixa essa variação aí. Dá pra ver ali que logo embaixo do queixo que eu deixei mais clarinho um pouco, né? O pigmenta devagar, tá bom? Esse vídeo ele tá um pouquinho acelerado, que senão ia ficar muito grande esse workshop. Então assim, não se baseia nessa velocidade que eu estou indo para fazer a sua tatuagem. Pigmenta devagar, tá bom? Não precisa correr. Aqui eu já tô colocando bem blocado, tá? Ou seja, colocando bem sólido mesmo. E agora eu tô com a Magno de 11, né? Para fazer esse acabamentozinho aqui. Então eu vou vindo com ela, vou virando um pouquinho na esquina para poder pegar bem esses cantinhos aí. Minha mão tá pegando um pouquinho em cima do decalque ali, mas eu sempre vou com cuidado para não apagar, não perder esse decalque, tá bom? Embora eu esperei secar bem antes de começar, esse é um dos segredos também. Se você perde muito o seu decalque, tira o decalque antes de começar a preparar as coisas para tatuar, antes de preparar seu carrinho, antes de, né, preparar sua tinta. Então tira o decalque antes. Quando você começar a fazer isso daí, enquanto isso o decalque vai secando, então dá tempo aí dele fixar bem na pele. E aí com a 3RL eu tô colocando os detalhes da boca, né, aquelas rachuras do lábio, e eu tô usando aí o tom de 24 mais escuro que eu fiz lá do Sumi, né? 24 preto e 12 branco, ó, tá? Riscando bem fininho, ó, sempre dando essa curvatura da boca. Não posso fazer isso reto, porque se eu fizer isso reto vai ficar feio, né? Então, ó, bem devagarzinho aí, ó, só com a pontinha da agulha. Não pode afundar muito aqui, porque depois pode ficar muito artificial, tá? Então vem só com a pontinha da agulha, ó. Você vê que tem bastante tinta e eu vou jogando a curva pro lado que tem que fazer o volume aí do lábio, tá bom? Ó, repara que meu dedo tá sempre atrás da agulha ali, dando apoio certinho, ó. E eu venho bem de leve, que é só com a pontinha da agulha mesmo, tá? Não risca forte. Se riscou forte, depois você não vai conseguir tirar essa marcação aí. Eu já dei destas algumas vezes e aí é horrível. Você fica passando a tua máquina aí, fica tentando cobrir, não cobre, porque a agulha de traço ela acaba riscando mais fundo, tá bom? Então fica atento nisso daí, ó. Colocar um pouquinho aqui na parte superior do lábio também, ó. Cuidado quando você for fazer lábios, para você não exagerar nessas rachuras da boca, tá bom? Você colocar muito pode ficar artificial, ó. Vai alternando, ó, para uns maiores, outros menores, tá bom? Pode ser uns mais escuros, outros mais claros. Essa alternância vai dar um ar de natural e mais realista para essa boca aí, tá bom? Agora com a agulha Magno, né? A 11 Magno, e com o tom mais escuro que eu tenho aí, eu vou preencher o vãozinho da boca com a Magno de quina mesmo, ó. A voltagem que eu tô trabalhando aqui não tá alta, tá? Ela tá em 7 volts. Como é uma área pequena, não tem para que eu colocar muito alto, né? Pode até machucar a pele. Então tá 8 volts na minha bateria. E eu vou ali bem de levinho ali, pegando os cantinhos. Lembrando que essa máquina aqui, se você não assistiu o nosso vídeo da P5 TS, assista, tá? Ela tem um pedalzinho Bluetooth
Isso é bem bacana, que você consegue estar ligando e desligando ela no pedal. Você controla bastante aí, né, o seu trabalho quando você trabalha com pedal. Principalmente quem tem essas máquinas que já fica ligado direto na bateria, que quando a gente vai pegar tinta, ela costuma bater a ponta das agulhas no batoque de tinta, né? E aí pode acabar entortando a tua ponta, amassando, e você acaba perdendo a tua agulha, né? Então, assim, esse pedal é legal, que quando você vai coletar a tinta lá, você desliga. Saiu do batoque, você liga de novo, né? Como a gente trabalhava antigamente, quando a gente trabalhava com bobina e pedal, tá bom? Então, um pedalzinho bem legal, funciona bem pra caramba. Ó, e aí eu tô colocando o tom de 12 gotas, tá? Eu tô falando assim para vocês entenderem melhor aí qual é a diluição que eu tô usando, tá bom? Aqui eu vou pôr o de 6, né? Embaixo eu coloquei o de 12, no meio eu coloquei 24 gotas, aqui eu tô colocando o de 6, que seria nosso tom intermediário, né? Ó. Pode ver que ela tá um pouquinho já mais aguada que as outras que eu usei, né? A tinta fica um pouco mais aguada. E aí, paciência, gente. Não tem jeito, não tem o que fazer, né? Tatu é paciência mesmo, é devagar. Prestando atenção. Sempre, ó, você vê que eu vou no sentido do contorno do lábio quando eu tô colocando a sombra, né? Lá, vou indo e voltando. Isso é para dar volume, tá, gente? Ó, que eu faço dessa forma aí. É uma região que toma um pouco mais de tempo, né? Você tem que estar voltando ali sempre. Você passa a primeira, muitas vezes fica vermelho. Você não consegue enxergar como ficou essa sombra. E depois você vai fazer outro cantinho. Deixa essa região. Assim que baixar esse vermelho, você volta e põe o outro tom por cima, ou dá algum retoque se for necessário, tá? Isso é super normal. A gente chama isso na tatuagem de tempo de pele. Então você tem que dar o tempo da pele retornar ali no seu natural, né? Para você voltar e dar esse retoque. Olha lá, agora eu tô voltando, né? Repara que eu tô respeitando um brilho que tem no meio desse lábio. Eu tô deixando um respiro de pele, ou seja, não tô preenchendo tudo. Que esse brilho depois eu vou completar com branco, tá? E aqui a gente vai colocando, vai entrando com a Magno de quina mesmo, para dar o contorno da boca. Aí você pode até ter em dúvida assim, poderia riscar a boca? Até pode, né? Depende do resultado que você tá querendo. Se você riscar a boca, vai ficar mais forte, né? De repente, quando é um desenho que você está fazendo de um rosto, você não quer muito realismo, aí você pode riscar. Mas nesse caso aí, eu não vou riscar, eu vou com a Magno mesmo, que eu sei que depois, quando eu vier colocando a sombra, eu consigo cobrir essa linha, não fica tão estranho. E aí, ó, o nosso sume, de novo, 12 gotinhas. Normalmente as partes superiores do lábio são mais escuras, então eu vou deixar ela mais escura. Eu posso passar por cima da linha, não tem problema nenhum. Na hora pode dar aquela sensação que cobriu tudo, já era, mas nunca cobre 100%, tá bom? Eu vou sempre deixando espaço para depois dar o brilho no lábio, né? Você vai fazendo, você vai limpando direitinho, nunca fica sem limpar, tá? Lembrar você aí de usar vaselina para sempre hidratando a pele. Esse papel também, nunca passa esse papel seco. Às vezes a pessoa tá passando papel seco, tá irritando a pele, deixando vermelha. Você tem que passar o papel úmido, usar borrifador ou usar aquelas bombinhas de espuma. Você tem que estar fazendo isso daí e passando papel úmido, tá bom? Não passa seco, que é igual você tá passando uma lixa.
Agora eu tô colocando bem mais escuro no cantinho do lábio, ó, que é o nosso Sumi de 24 gotas, tá? Já bem escuro, ó. Vem no cantinho com a máquina, sempre de leve quando você precisar voltar. Você vai voltar, você volta de leve para não machucar a pele, tá bom? E ter essa habilidade aí de estar inclinando a agulha pro lado certo para você conseguir dar um acabamento legal nos cantinhos, né? Isso aí você vai pegando essa habilidade aí. Esse vãozinho aqui da boca também é mais escuro, ó, né? Então vai passando. A sombra ela é curiosa porque por mais às vezes que você esteja com o tom claro, quando você passa ela mais vezes, ela vai pigmentando, ela vai fechando a pele, né? Ela vai trabalhando por camada também, né? Às vezes com apenas 3 batoques que você tem lá do preto diluído, você consegue fazer mais de mais tonalidade de sombra, porque com a pressão da sua mão, quantidades de vezes que você vai passando, né? Então você vai conseguindo preencher cada vez mais. É igual você usar o lápis de cor, né? Ou lápis 6B no papel. Dependendo da quantidade de vezes que você passa, vai ficando mais escuro. E a pressão da sua mão. A sombra também a gente controla muito na pressão da mão também, né? Aí novamente voltando na região da boca, como eu falei, escureceu um pouquinho. Eu percebi que a parte inferior ficou bem mais clara que a superior. Então voltando aí para reforçar os tons mais escuros do lábio. Eu poderia ter feito essa sombra sem tonalizar com branco, né? Feito a diluição com preto e diluente mesmo, sem adicionar o branco, podia. Isso vai do gosto, depende do resultado que você quer na sua tatuagem, né? Essa tatu, quando cicatrizar, ela provavelmente vai ficar mais acinzentada, que eu tô trabalhando com cinza. Eu, na maioria das vezes, não trabalho desse jeito. Na maioria das vezes eu trabalho só com preto diluído mesmo, tá? Então, assim, às vezes a gente muda um pouquinho. Eu já fiz outros trabalhos assim, com certeza. A gente faz essas variações, mas não precisava colocar o branco. Ali você podia ter trabalhado apenas com os tons de preto, 3 gotas preta, 6 gotas, 12, 24, o restante diluente. Tá? É só uma questão de pigmentar a sua sombra, foi o que eu fiz aí. Agora aqui no nariz sim, ó, esse acabamento aí eu tô vindo já, né, com o preto puro, ó. Pode ver que ele vai ficar bem mais escuro em relação à boca. Então essa região, a pupila do olho, eu vou usar o preto puro, é uma região que eu quero que ela destaque bastante. Onde você quer que destaca, você tem que chamar mais atenção. Então eu uso um tom mais forte do sombreado, que é o preto puro, para chamar atenção. E aí vai com muita paciência, devagar, com calma. Você vai esculpindo, vai chegando no formato que você quer. E aí são esses detalhes aí que vai fazer a tatuagem ficar bonita, ficar diferente, né? Eu vejo que muita gente tem dificuldade de fazer nariz. Às vezes os alunos aqui em aula têm essa dificuldade.
Então, qual que é a minha sugestão? É pegar e praticar bastante, fazer o nariz separado, né? Ali no papel mesmo, com grafite. Vai treinando sombrear nariz, que isso vai te dar uma boa noção. Quando você for para a pele, você vai saber como fazer isso, tá bom? Treinar separado o nariz, treinar a boca separada, só o olho. Inclusive, eu deixei uma videoaula também aí. Como fazer olho, tá? Assiste essa videoaula que vai te ajudar a entender como você põe a sombra, alguns macetes, alguns padrões que se repetem nos olhos, e isso vai te ajudando. Se você tem dificuldade em fazer olho, boca e nariz, estuda bastante, né, essas regiões separadamente. Isso acaba te ajudando. Ó, eu voltei aí para minha 10-11 Magnum. Olha lá, vou fazendo a sombrinha. Aí eu tô com o 6 gotas de preto, tá? O tom médio, ó. Tá ficando bem... Não é o mais claro, tá bom? Não é o mais claro. Lembrar novamente aí que no final do vídeo eu vou ensinar uma técnica para você conseguir deixar sua sombra mais homogênea, mais uniforme. Então assiste aí até o final do vídeo, tá bom? E também para você ter seu certificado de workshop feito aqui pelo Regis do Projeto Tatu. Vambora, aí eu já coloquei um tomzinho um pouco mais escuro, ó. É o nosso sume de 12 gotas, ó. Bora lá, ó. Passada rápida, descendo, seguindo o contorno do nariz. Então eu vou pegando essas regiões agora que são um pouquinho mais escuras do nariz mesmo e vou manchando, ó. O segredo é esse, a gente vai manchando, vai manchando. De vez em quando cansou, dá uma paradinha de 5 minutinhos, 10, toma uma água, toma um café, depois volta. Não fica martelando ali, batendo se você tá cansado, sua vista tá cansada. Tatuagem pra mim é paciência, tá? Não tem jeito, é paciência, é calmo. Se você quiser fazer rápido, não vai dar certo, não vai funcionar, né? Vai só deixar a pele da pessoa irritada, vai pigmentar pouco, quando cicatrizar vai sair o pigmento. Então é ali um trabalho de formiguinha, você vem esculpindo, né, o desenho. É igual você pegar uma madeira e esculpir, você vai aos poucos, gente. Não tem mágica não, tá? Não tem mágica. Tem técnica, tem fundamentos e muita prática, tá bom? Muita prática. Também a gente não é passar agulha de qualquer jeito, para qualquer lado, que tá tudo certo, vai dar um bom resultado. Também não é isso não. Precisa saber o que tá fazendo e como tá fazendo, tá? E por que tá fazendo, para ter um bom resultado. Aqui no final de tudo, né? Quando você tá com a técnica apurada, você tem prática e sabe o que está fazendo, vai dar um bom resultado. Aí o que advém depois é a paciência de pigmentar devagar, saber esperar, não correr. Eu vejo a galera começa bem na tatuagem, faz ali o queixo bem feito, a boca bem feita, o nariz bem feito, chega no olho e já começa a perder a paciência, do olho para cima já cansou e aí já não faz igual a parte de baixo quando começou. Então vai com calma, vai com calma. Aqui fechando um pouquinho mais algumas regiões que ficaram abertas e deixando espaço, como eu falei, para colocar o branco, tá? Depois a gente vai vir com o branco aí. Sempre limpando muito bem. Ó, aqui eu já peguei a Magnum maior lá, a minha Magnum de 23. Ela já preencheu uma boa área, uma boa região.
passada longa aqui, tá? Então põe a agulha na pele e arrasta. E vai, galera, vai devagarzinho, vai manchando, ó. Limpa para ver como tá ficando o resultado. Não esquece de passar vaselina também. Então essa parte do desenho, eu vou fazer olho, nariz e boca, é a parte da estrutura, né? Depois que eu já fiz o nariz, fiz a boca e fiz os olhos, fica muito mais fácil de fazer ali a pele, o rosto, né? Porque eu já defini essas áreas, já achei o maior contraste ali, né? Já trabalhei com a luz e com a sombra, então eu prefiro colocar primeiro, né, essas regiões e depois vir pigmentando a face do rosto. Ó, essa Magno grandona é bom que ela vai pegando as áreas mais abertas, tá bom? Essa máquina pigmenta muito bem, ela é boa, ela é um sistema Direct Drive, né? Então ela empurra mesmo a agulha para dentro da pele, tá bom? Bateu, pegou, a tinta é formidável, tá bom? Então tem que ter cuidado quando você tem uma máquina sistema Direct Drive. Muitas vezes você precisa voltar na região que você já mexeu, que você já pigmentou, e se você voltar com a mão pesada, ela vai marcar tua sombra, vai deixar uma mancha indesejada. Então a máquina Direct Drive é muito boa porque ela pigmenta bem, mas quando precisa retocar, vai voltar, volte com a mão bem leve. Não pese a mão, porque se você pesar a mão, sua sombra vai ficar marcada. Então aquela primeira passada que eu passo de agulha, né, ela acaba deixando a pele um pouquinho mais vermelha, mais irritada. Ela sangra um pouquinho, mas depois ela volta no seu estado normal de pele. E agora vamos aqui começar a fazer a parte do olho, né? A minha 3RL eu vou demarcar as regiões de linha. Já preenchi a pupila ali. Aqui eu estou colocando bem escura, o sume de 24 gotas. Essa região normalmente dos olhos são mais escura mesmo. Bom, aí já deixei bem pigmentadinho também. Descer aqui paralelo ao nariz para criar essa profundidade, ó. Repara que é um pigmento bem escuro. E eu estou sempre fazendo e limpando, tá? Não fica com preguiça de limpar, não, limpando. Você tem que ir vendo como tá ficando a sua aplicação de tinta na pele. Não adianta você mandar a tinta direto, sem limpar, né? Que depois quando você for ver, tá um negócio feio ali, vermelho, tudo inchado, que não dá para você arrumar. Então vai devagarzinho, vai limpando, vai olhando. De vez em quando, anota essa dica aí, de vez em quando você se afasta da tatuagem, olha de longe, vê como tá ficando essa foto, essa tatu que você tá fazendo. Dá uma olhada nos tons, os tons claro, escuro, estão com contraste tão legal, tá? Igual pintar uma tela, né? Você precisa às vezes afastar e olhar como tá ficando essa pintura. Porque muitas vezes nós estamos de perto com a cabeça baixa ali, só em cima do detalhe, em cima daquele cantinho, em cima daquele acabamento, e não estamos olhando todo. Estamos olhando a árvore, mas não estamos vendo a floresta. Então de vez em quando tem que olhar o todo do desenho também. Ó, aí limpando, tá? Eu uso sabonete Protex, tá? Quando eu tenho produto de marca de tatuagem, eu uso os produtos de marca de tatuagem. Quando não tem, é sabonete Protex mesmo, desse que você compra na farmácia, sabonete líquido, com água.
Então eu uso isso daí para ir limpando e tirando o excesso de tinta que fica na pele durante a minha tatu. Dá pra ver aí que a gente já tem bem definido o nariz, o olho. Aqui eu vou fazer a íris, ó. Vou começar com um tom mais claro e depois eu vou jogar um pouquinho mais escuro ali para fazer uma sombrinha na íris do olho. O bom dessa Magno é que ela pega bem nos cantinhos, né? Ela é uma Magno pequena, então ela consegue entrar bem nos vãozinhos ali e preencher legal. Percebe também, ó, que eu tenho todo um cuidado quando eu tô tatuando, eu não deixo a pele irritada, vermelha, né? Por mais que eu esteja limpando toda hora, é como eu falei, esse papel tá úmido, eu tô trabalhando com bastante vaselina, então a pele não fica irritada, não fica vermelha, inchada, a ponto de eu não conseguir enxergar o que eu tô fazendo, eu tenho que parar o trabalho, bem? Esse cantinho da boca, tô colocando o sumo de 12, né? E eu vou começar a riscar aqui agora esses arabescos perto do rosto, ó. Vou riscando bem fininho com um sumo bem clarinho também, um sumo de 6 gotinhas, só para demarcar mesmo essa região, que depois eu vou ter que sombrear tudo, então eu venho só demarcando. Demarcando bem. Aí eu passo a máquina mais rápido mesmo. A voltagem que eu estou usando aqui é 9, né? Então 9 volts com a agulhinha 3RL, passando bem rapidinho, só a pontinha, só para demarcar. Completar até embaixo, ó. Boas partes dessas linhas que eu fiz agora vai sumir na hora que eu sombrear, tá? Agora vamos começar a fazer o olho. Aqui eu tô usando o preto de 24 gota, não tô usando o preto puro, né? Alguns cílios eu vou passar o preto puro, né? Então uns vão ficar mais claros, outros mais escuros. Parte de cima também, ó. Usando a 3RL para preencher a pupila, tô deixando bem mais grosso aqui na parte de cima do olho. E aí com a Magno fazendo a parte da íris. A parte de cima aqui da íris sempre mais do olho sempre um pouquinho mais escura, tá? Então eu tô trabalhando com 12 gotas aí do preto, ó. Vou preenchendo os cantinhos, né? Agora eu vou escurecer algumas sombras do nariz também, ó. Deixei o olho um pouquinho lá para dar aquele tempinho de pele, ó. Escureci embaixo do olho. Pode ver que o mesmo tom, a primeira vez que eu passo, ele fica um pouco mais claro. Aí eu volto com ele mais uma vez, já dou uma escurecida, depois volto de novo. E com o mesmo tom eu consigo escurecer até, né, 3 vezes. Sempre a primeira passada de tinta que a gente dá na pele, ela pega menos, tá? Por que que isso acontece? Porque a pele tem uma resistência. Então a primeira que você vai passar vai pegar pouco pigmento. Na segunda já vai penetrar um pouco mais. Na terceira sim você chega no tom verdadeiro da sua tinta. Dali pra lá, se você precisar escurecer, aí tem que vir com pigmento mais escuro mesmo. Senão não pega, tá bom?
sobrancelha aqui, ó, eu tô com o tom mais escuro ali, 24 gotinhas, ó, e eu vou passando a minha Magnum de quina de lado, ó, pra ela ir dando esse efeito de pelo. Aqui também fazendo o traço da Magnum, né, que é aquele traço de pincel. Ó, você vê que eu venho com ela de lado e ela acaba me dando uma risca ali, ó. Tá? A galera tem uma dúvida muito forte aí quando usa Magnum para riscar, quando usa agulha de linha. Tudo depende do resultado e do efeito que você está buscando. Quando você risca com a de linha, você tem um risco ali mais consistente, mais forte. A Magnum ela te dá um traço, mas ela vai te dar um traço mais esfumaçado. Quando você não quer marcar muito essa linha, então você usa a agulha Magnum, tá bom? Aí, ó. Vamos colocando aí a tinta, fazendo essa região daí de cima. E se você está gostando desse workshop, saiba também que a gente tem nosso curso online. É um curso completo, onde eu ensino do zero até o mais avançado, tá? Para você que mora longe, não pode vir para São Paulo aqui fazer o curso no Projeto Tatu. A gente tem o curso online, é bem explicadinho, tudo ali numa didática bem aplicada, de uma maneira que você consiga entender. Você, após terminar o nosso curso online, você entra para o nosso grupo de alunos. Você vai ter também uma live comigo aí mensal, né, para você poder tirar suas dúvidas. Vai participar da nossa comunidade de aluno. Então, curso bem legal, tá? Curso bem legal. Eu vejo que tem muita gente de fora aí que segue a gente no Instagram, lá no Projeto Tatu. Se você não segue, segue a gente lá no Projeto Tatu, no Instagram do Projeto Tatu. Também pega o meu Instagram, regisilva.studio, tá? Que você vai estar acompanhando mais de perto aí meu dia a dia, vai estar acompanhando o Projeto Tatu. E bem legal, cara. Se você puder, tá afim, quer aprender, quer ser tatuador, pode ter certeza que esse curso vai ajudar você, tá bom? E vamos voltando aqui pro nosso work, ó. Então, como eu falei aí, tá indo um pouquinho mais rápido, né? Eu não posso deixar esse vídeo lento, que essa tatuagem levou 6 horas para fazer. Imagina um vídeo de 6 horas aí, ia ficar muito carregado, pesado. E na boa, a pessoa não tem paciência para assistir 6 horas direto, né? Então assim, eu dei uma acelerada, mas o importante é você entender o conceito em que a coisa está sendo feita, tá bom? É a maneira como a gente pensa, como a gente coloca aí cada valor tonal no rosto. Então eu fiz as estruturas, agora eu já estou partindo para a parte que é a base, né, do desenho. Estrutura ali, como eu falei, olho, boca, nariz, e agora estou criando a base. Eu estou entrando com uma sombra mais clara no rosto e deixando a região de brilho, ó, aberta, com respiro de pele. Após eu aplicar essa base aí eu vou vir escurecendo em alguns lugares, né, e por último aplicar o brilho com branco, tá bom? Então, depois que você aplicou a base, fica mais fácil depois você jogar um tom mais escuro e jogar o branco. É mais difícil de você errar, porque você já deixou ali os espaços onde serão os brilhos, né? E o escuro você consegue jogar por cima da base, não tem problema nenhum. Ó, aqui em cima é a parte que seria entre a testa e o arabesco, né? Esse desenho é uma montagem. Lá em cima tem o olho de um réptil. Então eu acho um desenho bem interessante de fazer ele, tá? Aí o brilho estourou um pouco, né? A imagem. Infelizmente eu só pude constatar isso depois que já estava gravado aí o work, mas dá para você pegar e entender tudo direitinho.
aí o tomzinho mais claro. Toda essa parte da base eu tô fazendo com o tom de 3 gotas, tá? Bem dizer, vamos dizer assim, eu tô só abrindo a pele com esse tom de 3 gotas, mais clarinho, para depois começar mesmo a sombrear com o tom intermediário e escuro. Olha lá. Repara que ele é bem aguado, né? Quando eu passo você consegue perceber, né? E é um tom que ele fica vermelho quando você passa a primeira vez, porque ele é muito fraquinho, então o sangue sobe ali, ele acaba dando uma avermelhada. O que você não pode é se desesperar com isso e querer ficar passando muitas vezes. Ficou vermelho, começou a sangrar, espera um pouquinho, dá aquele tempinho de pele e depois você volta ali preenchendo, né? Para mim a parte mais difícil desse desenho são esses vão entre os arabescos. Isso tomou bastante tempo, porque você tem que ficar virando a máquina de quina de lado para pegar esses vãozinhos. Então isso foi a parte que tomou mais tempo do desenho. E essas máquinas, essas pens são muito boas, gente. Uma máquina que responsiva, sabe? Você passa, pega, não tem fio. Que diferença aí para quem tá assistindo esse vídeo aí, que é igual eu da época de bobina. Trabalhei muitos anos com bobina, relutei para vir para caneta, né? Porque eu tava acostumado com a bobina. Adoro as bobinas, tenho ainda. Quando precisa fazer um trabalhinho old school, eu gosto de fazer com bobina, mas eu tenho que admitir que essa modernidade, essa máquina trouxe muita liberdade para nós tatuadores e precisão, né? A bobina você tinha que manjar ali de regulagem, cara, saber qual máquina você estava comprando para traço, para sombra. Bom, o canal no YouTube aqui meu é antigo do Projeto Tatu, você vai ver que eu fiz muito vídeos com bobina, tá? Mas é como eu falei, né? Não teve jeito, eu tive que me render à modernidade. Essas máquinas são boas mesmo, trabalham muito bem. Você tem uma liberdade assim de tá trabalhando sem aquele peso na mão, sem aquela vibração toda, é quase que silenciosa. Se você ainda não viu o vídeo dessa máquina aqui da P5, procura no canal, é um vídeo interessante, bacana. Eu fiz um teste, gostei, uma máquina super boa, viu? E essa é do pessoal ali da GT, da Galeria do Rock, tá? Eles também tem o site deles, GT Oficial GT, vou deixar o link aí pra vocês também. Tá, eles têm umas maquininhas lá no preço bom, os caras parcela, vale super a pena. Agora colocando o tom de 12 gotas, né? Escurecendo bem aquela região ali para dar o volume entre o nariz e o rosto, ó. Como eu falei, eu gosto de jogar a base mais clara e depois vir escurecendo aí, né? Eu só entro com o tom mais escuro onde é escuro mesmo, né? Senão eu jogo sempre um tom abaixo ou dois e depois eu venho escurecendo. Cuidado quando for fazer essa transição ali, ó, do tom mais escuro para os tons mais claros, para não deixar mancha, tá bom? Às vezes uma manchinha que fica feio pra caramba, e aí a maioria aqui onde a galera erra. Então você tem que tentar buscar fazer uma pigmentação de sombra lisinha, homogênea, tá? Isso daí é o que vai deixar seu trabalho bonito, vai deixar ele bem artístico. Não pese a mão nessa hora, vai com calma, vai com paciência. Como eu falei, eu ainda vou falar o que eu faço para melhorar ainda mais essa transição. Fica no vídeo aí, vai assistir esse workshop. O meu stencil tá soltando um pouco e tá deixando ali o rosto um pouco roxo, tá? É porque eu tô limpando muito tempo em cima.
mas isso não vai interferir não vai atrapalhar na minha sombra nem na cicatrização. Por falar em cicatrização, eu sempre deixo os meus trabalhos de tatuagem um tom ou dois mais escuro do que o original. Por que eu faço isso aí? Então eu vou fazer uma foto, eu escureço bastante na pele. É claro que você tem que saber fazer isso, porque se você deixar muito escuro, depois o cliente pode voltar e reclamar com você. Mas eu sempre trabalho um tom ou dois mais escuro que o original, porque eu sei que quando essa tatuagem cicatrizar, ela vai baixar o tom, né? Toda tatuagem sombreada, colorida, até mesmo tribal que é feito ali blocado no sólido preto, quando cicatriza ele vai perder um pouco o tom. Lembrando que vai ter o branco depois também. Muita paciência, vai pigmentando devagarzinho. Então voltando, escurecendo. Você gosta de rosto, fica aqui uma dica legal. Estude bastante rosto no papel, tá? Faça bastante rosto, isso vai te dando uma boa noção que quando você for para pele, for fazer tatuagem, por mais que você praticou isso daí no papel, você consegue trazer as mesmas noções, né? Para pele também, tá bom? Então, quanto mais você vê, quanto mais você estudar um tema, é muito legal e você acaba aprimorando, não tem jeito, né? Repetição, 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 é isso que vai fazer você melhorar. Outro erro que eu vejo muito comum, e às vezes eu até falo com o pessoal que faz curso aqui comigo, com meus alunos, não fica pulando de galho em galho. O que eu quero dizer com isso? Pô, essa semana você levantou o cara do old school, vou estudar old school. Semana que vem você levanta o cara do realismo na tatuagem. Eu vou estudar realismo. Aí você passa 3 semanas, você vai pro black work. Você nunca vai melhorar em nada se você fizer isso aí. Você pode até acompanhar, ver outros estilos, não tem problema nenhum, tá? Eu vejo outros artistas, outras técnicas e tento trazer isso para dentro do que eu trabalho, né? Então, esse é o segredo. Não fique pulando de galho em galho. E olha aí, vamos aí pro que eu te falei. Olha que aqui eu tô aplicando um tom de cinza por cima da minha sombra ali que eu já tinha aplicado antes, tá? Então tô com cinza bem clarinho, ó, diluído. Eu vou passando por cima das regiões aonde eu deixei a transição. Então esse é um dos macetes que você usa, fazer esse platinado para deixar a sua sombra um pouquinho mais homogênea, né? Tá? Isso aí que eu falei no começo do vídeo que eu ia revelar, ó, não é o branco puro, não chega a ser um branco puro, ó, é um cinza. Então eu vou dando uma platinada nessa sombra aí, é o cinza platinado, tá bom? Ó, eu tô pegando justamente aquelas regiões que eu deixei mais aberto e por cima das minhas sombras mais claro e vou jogando esse tom. Agora aqui sim, ó, aqui eu tô colocando branco puro mesmo, porque essa é uma região de branco, tá? Ó, aqui no brilho do nariz. Mas antes eu joguei o cinza, tá bom? Esse cinza que eu joguei aí, ele não foi puro, tá? Quando você for fazer isso, você não pega aquele cinza que você tirou do seu tubo de tinta, pingou no batoque e jogou. Não, ele tá um cinza 50% tinta, 50% diluente. E ele vai fazer um polimento ali
né, entre a pele e os pigmentos que você já aplicou, tá? Essa é uma técnica bastante conhecida, muitos tatuadores usam essa técnica aí. Ainda mais quando você vem fazendo uma sombra pigmentada igual eu fiz. Então é bastante conhecido, bastante usado. O vídeo acabou ficando com muita saturação, né? Realmente eu estava tatuando e deixei a câmera gravando, acabei não me atentando a esse detalhe aí. Mas o importante é que o conhecimento está sendo passado aqui, você está pegando uma boa noção. Faça esse workshop mais de uma vez, pare em alguns pontos, faça algumas anotações do que eu estou falando, né? Depois volta, assiste de novo. Eu vou deixar para vocês aqui o desenho, tá bom? Para quem depois quiser pegar essa mesma foto aqui, fazer numa pele artificial ou mesmo tatuar em alguém, né? Eu vou deixar aqui. É interessante você fazer isso porque o que você tá pegando aqui comigo, que você tá vendo, é teoria, né? Agora, teoria, você não pôr na prática, não vale nada, tá? Não adianta nada teoria. A teoria ela só é válida se você consegue colocá-la na prática. Tem um monte de gente que sabe tudo na teoria, na prática zero, tá? Então não fique só na teoria. Se ficar só na teoria, não vai resolver nada, tá? Você tem que pegar e estudar, né, aquilo que você aprende na teoria. E aí fazendo um arabesco, como eu falei, esse arabesco aqui é a parte do desenho aí, assim, um pouquinho mais chata de fazer, porque você tem que estar vindo na máquina o tempo todo de quina, né, e seguindo e completando ali, mas faz parte do processo. Esse desenho me chamou a atenção por causa desses arabescos, então faz parte do processo, não tem jeito. Dá pra ver ali onde eu joguei o cinza ali, o platinado já, né? Ficou bem homogênea a sombra, bem suave. Aqui escurecendo um pouquinho mais em cima do olho. Depois também vou colocar um branquinho no olho, na pupila. Você está tatuando, você vê algum cantinho, algum espaço que ficou em branco, volta lá e retoca, tá? Não fica deixando para fazer tudo no final não, porque depois fica muita coisa e você nem sabe onde precisou voltar, onde não precisou, né? Eu tô aqui embaixo porque eu vi um cantinho, precisei voltar. E é assim, ó, uma mão tatuando, a outra limpando, verificando como tá ficando essa pigmentação de tinta na pele. Dá uma ajustada aqui no cartucho. A região do nariz aqui embaixo é um pouquinho mais escura, então eu voltei para escurecer. Eu vou deixar só um fiozinho porque tem um espacinho aí para dar um brilho, né? E olha aqui, ó. Agora, ó, eu vou colocar o branco. Eu tô usando branco puro aqui, tá? Eu vou destacar essa parte superior do lábio com branco. Então aqui eu vou passando um pouquinho mais rápido. O meu branco aqui tá puro, tá? Filetinho que eu deixei, vou completar ele agora, ó. Cuidado aqui porque um pouquinho que você entortar a mão já não sai redondinho, ó. Viu que eu precisei voltar os brilhos aqui da boca, ó. Vou colocar uns pontinhos para fazer uma textura. O
branco realmente ele traz a tatuagem para cima, né? Ele acaba chamando a tatuagem. Aqui então o preto não, sume de 24 gotas, né? Mais escuro, para dar fundo no desenho. Aí já dá para você ter uma ideia de como tá ficando a nossa tatuagem, ó. Você vê que ela ficou, a sombra do rosto ficou bem lisinha, né? Principalmente nas transição, usando aquele truque lá do cinza platinado. Já coloquei também o brilho ali na pupila do olho, ó, com branco. E agora só dando alguns retoques, alguns acabamentos, né? Voltando em algumas áreas que ficou de colocar mais escuro. Cuidado quando você estiver colocando esse mais escuro, se você já pôs o branco, para você não manchar o branco, tá? Eu limpo para fora, eu nunca limpo em cima da região do branco. E você vê que o rosto também é construído todo em cima de camadas, né? Cada vez que eu volto é uma camada que eu tô trabalhando e colocando mais tinta naquela região, tá? O rosto é feito dessa forma aí. E agora já subindo para a parte de cima do desenho, que é uma parte mais rápida de fazer, não vai ter muita enrolação. Tô com a Magno de 23, que é a maior que eu tenho, para preencher mais rápido, né? Eu vou jogando sempre a sombra por sentido, pro lado que tá aí nas coisas ali, ó. Isso aqui seria um pedaço da testa, né? Tem um arabesco por cima, um pedaço da testa. E logo ali em cima tem um outro olho. Ó, aqui eu vou colocar um tom bem um pouquinho mais denso, né? Que é a parte que vai vindo, vai subindo cada vez mais. Aí o sume de 12 gotas. Essa parte aqui em cima eu vou chegar bem próximo também ali da parte de baixo do pescoço. Vou trabalhar com tom intermediário escuro, que é o meu 12 gotas, e o 24 gotas. Bem escuro, ó. Isso, vou colocando, vou limpando bem. Vai fazendo cada voltinha e riscando com a Magno, tá? Como eu falei, não vou usar aqui a de linha não. Esse desenho ele tá na região da lateral da perna, tá? Pegando um pedacinho da canela. Aí com a Magno de 11 agulha para fazer esses cantinhos, fazer a volta. Aqui eu tô colocando o sumo escuro, fazendo o contorno primeiro, e o que fica lá de fundo aí sim eu venho com a outra Magno e preencho. Tenha calma nessa hora, não corra. Precisou voltar, volta, dá uma limpadinha. Sempre escurecendo, como eu falei antes. De vez em quando dá uma olhada de longe na sua tatuagem para você ver como tá ficando o resultado, né? Às vezes a gente fica muito perto, cansa. E agora que eu não vou mais colocar nada de preto aqui, eu vou fechar a parte de dentro do olho com branco, ó, para chamar mais a atenção desse olho ainda. Aqui com a agulha de linha eu tô colocando alguns detalhezinhos, ó. Fica bonito esse tom de cinza na pele, né? Ele fica bem homogêneo. Eu gosto de fazer essas sombras tonalizadas.
E aqui em cima fazer a estrutura do olho. Vou começar a riscar, colocar os tons mais escuros primeiro, né? É o mesmo processo que eu usei no olho na imagem embaixo, tá, gente? Depois que você entende como faz, você só vai dando Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai repetindo isso daí. Tá? Como eu falei, quem tem dificuldade de fazer um olho, tem uma videoaula que eu disponibilizei aqui no canal do YouTube, como fazer um olho realista. Eu fiz na pele artificial, assista lá, anote, tá? Hoje tá fácil para quem quer aprender, tem tudo aí na internet. Quando eu comecei não tinha nenhum conteúdo disponível, gente, né? Eu tive que aprender tudo na raça, eu tive que sair para fora do Brasil, ficar longe da minha família, trabalhar com outros artistas, errar bastante, né? Para chegar no nível que eu tô hoje, e reconheço que ainda tem muita coisa para aprender também, tá bom? Você não precisa passar por tudo isso. Os conteúdos que tem hoje é bastante coisa, ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Então, assim, dá para você pegar muita coisas aí boas, bastante conteúdo. Basta você ter uma vontade. Agora, aqueles que querem aprender um pouquinho mais rápido, quer ter uma assessoria, algo aí, né? Uma didática seguindo um passo a passo. É como eu falei, eu tenho um curso online também, tá bom? Você pode conferir aí, que vai te ajudar. Para quem não tem muito tempo aí, vai ser uma mão na roda, vai aprender mais rápido. É isso aí, ó. Voltei para o arabesco, né? Deixei dando tempo de pele ali no olho, depois eu vou voltar ali, vou preencher mais, colocar o branco. Acabou no fim que esses arabescos ficou como se fosse um tribal invertido, né? Tribal a gente pinta por dentro, o arabesco eu tô pintando por fora. Claro que eu joguei uma sombrinha ali também, né, no arabesco. Tô voltando, ó, colocando já o branco no olho ali, na parte do brilho do olho. E vamos que vamos, ó. Faltando pouco agora, né? Para terminar essa parte de cima. Depois na lateral também eu vou jogar uma sombrinha. Aí com a Magnum mais aberta para preencher esses espaços maiores, tá? Não esquece de deixar seu comentário aqui nesse vídeo, dar seu like, né? Conteúdo bacana desse, onde eu compartilho as informações com vocês, o conhecimento, mostrei para você aí, né, a P5, que é uma máquina que pigmenta bem, pigmenta rápido, bastante responsiva, tá? Obedece bastante aí, então é isso aí. Fica com o finalzinho do nosso workshop. Não esquece de imprimir seu certificado. Põe num quadrinho legal, mais um para coleção, mais um para parede, né? É só finalizar aqui e acompanha o resultado aí no final. Muito obrigado, valeu e até nosso próximo vídeo.